A revogação da instrução normativa que, na prática, autorizava a extração de madeira em território indígena, inclusive por pessoas não indígenas. Um novo ministério que tenta reverter anos de desmonte de políticas indigenistas. Um legado de medidas infralegais que, apesar de serem revogadas com facilidade, deixaram rastros de destruição. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Dia seguinte à revogação da instrução normativa que autorizava o manejo florestal em terras indígenas, o que na prática viabilizava a exploração de madeira dentro de áreas demarcadas. A autorização foi publicada 2 semanas do fim do mandato de Jair Bolsonaro, em dezembro de 2022. A norma permitia, inclusive, a ação de pessoas não indígenas dentro do território indígena. Assim que foi publicada, a medida foi amplamente criticada por entidades ambientais, que apontavam que a função dos territórios indígenas é a contenção do desmatamento e a preservação da floresta. Na época, o jornal Folha de São Paulo publicou documentos que indicavam que o ato de Bolsonaro atendia a interesses de madeireiras que vinham pressionando o governo pela liberação. Ainda antes da revogação, a FUNAI, que foi rebatizada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, já tinha dito que a medida seria reavaliada em parceria com o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Na época, a FUNAI publicou uma nota dizendo, abre aspas, a instrução normativa não foi objeto de consulta aos povos indígenas, como previsto nos dispositivos legais existentes. Logo, é natural que tenha seus efeitos suspensos até uma análise mais aprofundada e seja objeto de consulta, fecha aspas. Daí, na segunda-feira, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, anunciou, por meio da sua conta no Twitter, que a medida tinha sido revogada. Guajajara é a primeira ministra dos Povos Indígenas do Brasil, uma pasta que foi criada agora pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A FUNAI, antes da criação do novo ministério, estava subordinada ao Ministério da Justiça, medida que também foi muito criticada ao longo dos anos de governo Bolsonaro. A criação do Ministério dos Povos Indígenas é uma guinada do governo federal a favor desses grupos, depois de anos de paralisação das políticas indigenistas e de passagens de boiada do governo Bolsonaro. Mas para reverter esse quadro, Guajajara e sua equipe ainda têm pela frente alguns entraves, que passam por desafios orçamentários e delimitação das funções do novo ministério. Como a pasta não existia em 2022, o orçamento de 2023 não foi feito com a previsão de repasse para o ministério. Outro ponto é em relação à equipe administrativa, já que a FUNAI, agora sob o guarda-chuva da nova pasta, pode ter possíveis funções sobrepostas entre o ministério e o órgão indigenista. Segundo informações da agência pública, tanto Guajajara quanto a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, estão tratando desses assuntos. Essa primeira revogação da pasta de barrar a extração de madeiras é importante porque pretende contribuir com a preservação dos territórios, que historicamente tem um nível de desmate muito menor do que em outras áreas. Segundo um levantamento publicado pelo projeto MAP Biomas de 2022, enquanto a perda de vegetação em áreas privadas nos últimos 30 anos foi de 20,6%, nas terras indígenas esse número foi de apenas 1%. Em seu discurso de posse, Guajajara citou a importância das terras indígenas demarcadas, como você vai ouvir a seguir. Se antes as demarcações de terras tinham enfoque, sobretudo, na preservação da nossa cultura, novos estudos vêm demonstrando que a demarcação dos territórios indígenas tem uma importância ainda mais abrangente, sendo fundamentais para a estabilidade do ecossistema, de ecossistemas em todo o planeta, assegurando qualidade de vida, inclusive nas grandes cidades. Daí a importância de reconhecer os direitos originários dos povos indígenas reafirmados na Constituição Federal de 88. Nesse mesmo discurso que você ouviu, Guajajara também citou a importância de reverter o processo de desmonte de políticas públicas que começou em 2019, no início do governo Bolsonaro.
Um exemplo foi o Conselho Nacional de Política Indigenista, órgão de participação da sociedade civil criado em 2015 sob o governo de Dilma Rousseff, mas que foi inutilizado e esvaziado durante os 4 anos de gestão de Bolsonaro. Durante seu mandato, Bolsonaro utilizou amplamente o poder que tinha para editar decretos e instrumentos normativos que dependem exclusivamente do presidente para entrar em vigor, sem a necessidade de aprovação do Congresso. A aprovação no Congresso para tornar alguma medida lei e, por conseguinte, mudar a Constituição é muito mais demorada e requer diversos acordos e diálogos políticos. Daí, o Bolsonaro escolheu um caminho infralegal, ou seja, ele não deixou de atuar nos conformes da lei, já que essas medidas que ele editou, em teoria, funcionam como uma espécie de regulamentação de uma legislação em vigor. Então ele não promoveu mudanças na lei de fato e na Constituição, mas ainda assim conseguiu colocar em prática as suas políticas. Só que esses decretos e outros instrumentos administrativos, como portarias e instruções normativas, editaram tantas regras em espírito contrário ao que determinava as leis, que acabaram subvertendo a legislação. Instruções normativas como essa que a gente viu da extração de madeira dentro de territórios indígenas. Em entrevista ao Nexo, o professor titular de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena, chamou o procedimento de Bolsonaro de infralegalismo autoritário. Segundo ele, o conceito abarca não só as alterações normativas, mas também todo tipo de alteração da dinâmica da administração pública feita abaixo de mudanças na lei. Isso inclui, por exemplo, as ordens informais que Bolsonaro dava em suas lives nas redes sociais, a diminuição da participação pública nas decisões do governo, as restrições orçamentárias sobre diferentes órgãos e a militarização promovida dentro desses órgãos. Por um lado, há uma questão positiva para o governo Lula nesse modus operandi de Bolsonaro. Se as medidas de Bolsonaro foram feitas só com assinatura de caneta, a revogação delas também pode ser feita dessa forma, sem a necessidade de uma avaliação parlamentar. Em um de seus primeiros atos no novo mandato, o Lula revogou decretos que tratavam de armas, saúde, meio ambiente e educação de crianças com deficiência, entre outros temas, reorientando os rumos das políticas públicas no país. O governo de Lula revogou, por exemplo, o acesso a armas e munições, inclusive de grosso calibre, que foi permitida durante o governo Bolsonaro. Também barrou a retaguarda jurídica ao garimpo na Amazônia, o desestímulo ao acesso de pessoas com deficiência a escolas regulares e os processos de privatização de 8 estatais. Isso para citar algumas das medidas da primeira semana de governo. Em uma das revogações mais recentes, na segunda-feira, o Ministério da Saúde anulou 6 portarias publicadas durante o governo Bolsonaro. Entre elas, foi revogada a que obrigava médicos a acionarem a polícia em casos de aborto por estupro, dificultando a realização do aborto legal. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse em coletiva de imprensa que, abre aspas, essas revogações envolvem medidas sem base científica, sem amparo legal, que contrariam princípios do SUS, fecha aspas. Só que, como os próprios especialistas falaram ao Nexo, a reversão é rápida no papel, mas há questões além disso que precisam ser revistas. O gerente do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani, falou sobre uma dessas questões em relação ao acesso às armas. Segundo Langeani, o governo Bolsonaro editou tantos textos sobre o tema que criou um caos jurídico. Ou seja, as regras ficaram muito pulverizadas e vai ser preciso colocar novas regras no lugar, segundo ele. Assim, não basta só revogar essas medidas. Apesar dessa ser uma das estratégias mais imediatas, vai ser necessário reconstruir caminhos por onde o rastro dessa subversão institucional aconteceu. Um rastro que, segundo o professor da FGV, Oscar Vilhena, pode demorar para ser apagado. Na semana passada, a Americanas, rede de varejo, começou a protagonizar uma polêmica envolvendo a divulgação de um rombo de bilhões de reais nas contas da empresa. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, conta pra gente em que pé tá esse caso? Bom, só para relembrar um pouco o caso, no dia 11 de janeiro, a Americanas anunciou que tinha encontrado, abre aspas, inconsistências em lançamentos contábeis, fecha aspas, e que 20 bilhões de reais em dívidas não foram registrados direito. Acho que desde o começo esse é um caso com mais dúvidas do que respostas, e isso praticamente não mudou nesses últimos dias. A gente continua sabendo muito pouco sobre por que isso aconteceu e o que exatamente são essas inconsistências na contabilidade.
O que a gente tem de novo é que a Justiça concedeu no dia 13 uma liminar em favor da Americanas para impedir credores de exigirem o pagamento de dívida agora. É uma medida que, na prática, segura essa pressão sobre Americanas e dá 30 dias para ela decidir se vai ou não pedir recuperação judicial. Além disso, a gente tem algumas movimentações que foram feitas justamente para tentar entender melhor o que aconteceu e tentar responsabilizar quem quer que seja o responsável por tudo isso. A CVM, o órgão que regula o mercado de capitais, está investigando a situação até para ver se é um caso de fraude ou de manipulação contábil. E tem uma pressão muito grande para que diretores e auditores da empresa sejam investigados. E Marcelo, como tem sido a repercussão desse rombo todo? Então, quando uma empresa fala que ela está com um rombo de 20 bilhões de reais, é óbvio que ela vai enfrentar problemas financeiros. Mas a Americanas não é a única afetada pela situação. Essa dívida, ela contraiu em grande parte com bancos, e alguns deles, como o BTG, estão tentando cobrar essas dívidas. E por enquanto, aquela decisão da justiça para impedir esses pagamentos continua de pé. Para além dos credores, também tem mais gente que perdeu dinheiro, gente com ações da Americanas ou com debentures, que são uma espécie de título de dívida. A ação despencou, e esses outros papéis também desvalorizaram bastante. E quem tinha esses ativos na carteira saiu perdendo. E aí a lista é longa, tá? Muitos fundos tiveram perdas. O caso que mais teve repercussão foi aquele do Fundo de Reserva de Emergência do Nubank, que atingiu muitos clientes. E tem o caso também de bilionários, como o Jorge Paulo Lemann, que tem muitas ações da Americanas e que viu uma parte desse patrimônio encolher em questão de dias. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. A publicação de pesquisas em revistas e periódicos é um dos pilares da ciência atual. Em meio a isso, movimentos defendem um conceito chamado de ciência aberta. A estagiária da redação Valentina Cândido escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a ciência entre os temas de cobertura. Valentina, explica pra gente o que é ciência aberta. A ciência aberta é um movimento que quer tornar o conhecimento científico mais acessível e democrático. Para isso, existe um conjunto de boas práticas que são recomendadas aos cientistas. Durante a pandemia, por exemplo, ganhou visibilidade a prática de divulgar gratuitamente os dados de pesquisa para que outros pesquisadores também pudessem usá-los. Uma outra prática famosa da ciência aberta é o acesso livre a artigos científicos. Ela parte da ideia que os leitores não deveriam pagar para ler um texto. Nos Estados Unidos, por exemplo, o acesso livre é lei e se tornará obrigatório até 2026 para todas as pesquisas financiadas com dinheiro público. Só que assim, nem sempre isso é o suficiente para democratizar o conhecimento. Por isso, a ciência aberta também propõe a criação de periódicos sem fins lucrativos e outros meios alternativos para a publicação científica. O texto da Valentina você pode ler em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da revogação da extração madeireira em terras indígenas, passando pelas atualizações sobre o caso das Americanas e terminando com o conceito de ciência aberta, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec e Valentina Cândido e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!